Fala pessoal, hoje eu tô aqui com o Roberto e a gente vai ouvir, né, coisas que ele viu dentro do hospital, do seu trabalho, a respeito da sua profissão, experiências dele, né? Vem com a gente. Então, Roberto, tudo bom? Cara, obrigado pela tua presença. Conseguimos marcar contigo aí, foi difícil, mas deu certo, né? Olá, paz do Senhor Daniel, paz do Senhor para todos. Quero já agradecer ao Daniel pelo convite, né, de estar aqui fazendo esse podcast, essa live com ele. E agradecer a Deus, né, pela oportunidade de nós estar aqui. Em primeiro lugar, a Deus, né, em segundo lugar, a ti, Daniel, Certo. né. A gente está apresentando aí um pouco da nossa vida, nosso cotidiano, apresentar um pouco também do nosso testemunho depois, né. Sim. E é isso. Então, Roberto, convidei você aqui porque eu achei interessante como você trabalha no hospital, né? E é um lugar que a gente não quer estar. Ninguém gosta de ir no hospital, mas você tá lá direto, né? Uhum. A sua rotina está ali. E com certeza você vê ali coisas que a gente não vê, você sabe de coisas que a gente não sabe. Seria legal o público, acredito, contar um pouco da tua experiência ali. O que você faz no hospital ali? Quem você é ali dentro? Então, assim, eu anteriormente, antes de vir para a área da saúde, eu trabalhava de mecânico industrial, uma coisa que não tem nada a ver com a outra. Se tu for ver, né, mexer com máquina, desmontar a máquina é diferente de você mexer com o paciente. Então, um dia eu estava já, vamos dizer no português, de saco cheio de mexer com máquina, falei, vou fazer uma coisa melhor, né? Essas máquinas não me devolvem nada, né? Elas não têm sentimento, não tem nada. Aí eu passava sempre da escola de enfermagem ali em Jaraguá, e um dia Deus tocou no meu coração, porque eu já tinha isso na minha cabeça que eu queria fazer. Aí, todo dia que eu passava ali, eu falava, vou fazer enfermagem, né? Aí comecei a fazer o curso, saí da área da manutenção mecânica e fui para manutenção de pessoas, vamos dizer assim, né? E graças a Deus, cara, eu me achei nessa profissão, porque se você atende bem um paciente, se você atende bem uma pessoa, isso em qualquer lugar que você for trabalhar, ali eu sei que se eu atender bem, né, o paciente, por exemplo, o paciente levou o seu pai para ser atendido, e eu faço um bom atendimento para o pai daquela pessoa, aquela pessoa sai me agradecendo, né? Ela vai na ouvidoria do hospital e fala, ó, o Roberto atendeu bem meu pai. Quando a gente quer que um ente querido nosso seja bem atendido, você tem um certo retorno. E é o que eu não tinha na manutenção mecânica. E outra, a oportunidade para mim falar de Jesus dentro de um hospital é muito maior do que eu falar dentro de uma empresa mexendo com máquina, Pô, interessante essa tua né? visão aí, né? É, entendeu? Então isso para mim foi algo surpreendente. É. Mas e só para explicar, então, você foi despertado a trabalhar com pessoas, Com né? pessoas. Hoje na tua profissão, qual que é a parte que você mais gosta, então? Exatamente, só para... A parte que eu mais gosto é ver o sorriso de uma pessoa quando ela é bem atendida. Por exemplo, eu até de um acesso venoso que eu vou fazer no paciente, que é furar para colocar medicação. Se eu pego um acesso venoso de primeira, que eu não fico ali cutucando várias vezes o paciente dá aquele sorriso e fala, ó, parabéns, você foi o primeiro que pegou um acesso venoso de primeira em mim. Isso é emocionante, cara, assim, Uhum. você receber um elogio do paciente. E graças a Deus eu tenho feito um bom trabalho e vejo que as pessoas agradecem pelo meu serviço, né? Sim. E atualmente, tá quantos anos já nesse trabalho aí? Na enfermagem eu já estou há 10 anos na enfermagem. Faz 10 anos que 10 eu anos. estou aí, né, na enfermagem. Já trabalhei no Hospital do Morro, que é o Hospital Jaraguá, já trabalhei no São José. Atualmente trabalho no Hospital Santo Antônio, em Guaramirim. E só tenho a agradecer, porque Deus tem aberto as portas de uma forma que a gente não consegue explicar. Aham. E no teu cotidiano ali, de tudo isso que você falou que você gosta, que é legal, você consegue falar das pessoas de Deus para as Uhum, pessoas ali, você consegue sim. tratar bem as pessoas. Qual que é na tua rotina, que é ali que você menos gosta? A pior parte para você de trabalhar dessa profissão? A pior parte é ver gente morrer. Para quem trabalhou no Covid, não tem como explicar, né? Até eu tenho um testemunho que eu conto em todo lugar que eu vou, cara, né? Uma vez eu estava no Covid, tinha um senhorzinho no quarto, não digo, não vou falar o nome, mas esse senhor estava no quarto e ele estava bem ruim do Covid. Eu cheguei para ele, fulano, o que o senhor deseja? Você pensa bem, olha só a história.
O que que o senhor deseja? O que que o senhor quer que eu faça pro senhor? Ele já estava ruinzinho, ruim mesmo. Daí ele falou baixinho no meu ouvido, porque ele não estava conseguindo falar. Falou bem assim, ó, eu quero um suco de laranja. Um suco de laranja, cara, nos últimos momentos de vida dele. Eu falei, fulano, eu não vou conseguir te... Não, ele falou assim, eu quero uma laranja. Eu falei, fulano, eu não vou conseguir te dar uma laranja, mas eu vou ver o que que eu posso fazer pelo senhor. Fui na cozinha, conversei com a copeira, falei para ela assim, tu consegue fazer um copo de suco de laranja para mim? Ela falou, consigo. Daí leva lá em tal setor. Ela levou no setor para mim. Eu falei, ó, eu não consegui uma laranja pro senhor, mas eu consegui algo melhor. Um suco para senhora, pro senhor. Peguei o canudinho, coloquei na boca dele, ele mal conseguia chupar, mas ele tomou a metade do copo. Tomou a metade do copo. Ali eu realizei um sonho dele, o último sonho dele, que era tomar um suco de laranja. Então são coisas pequenas na nossa vida que a gente tem que valorizar. As pessoas hoje não valorizam um suco de laranja. Vamos dizer assim, hoje elas não valorizam um momento com a família. E aquele homem só queria um golinho de suco, uma laranja. Eu levei a laranja para ele, o suco de laranja. Aí eu fui para minha folga e deixei outra colega cuidando dele. Quando eu voltei, eu falei, fulana, como é que tá o senhorzinho? Ela falou, não sei, Roberto, não deu tempo ainda de eu ir lá ver, né? Aí no momento que eu cheguei lá, ela falou, dei uma olhada nele e tive que olhar outro paciente. Quando eu fui olhar aquele senhorzinho, ele já tinha entrado em óbito. Eu realizei o último sonho dele, que foi tomar um suco de laranja ou comer uma laranja. Isso para mim foi o que me marcou dentro da enfermagem. Fora as outras mortes, né? Mortes aí que a gente não pode contar. Então, o que é pior para mim dentro da enfermagem é ver pessoa morrer. Imagina. E ainda morrer sem Jesus. Muitos morrem sem Jesus. Ainda que você fale, ainda que você não sabe se a pessoa realmente aceitou Jesus no íntimo dela, entendeu? Algumas aceitam, algumas apertam sua mão, outras mexem com a cabeça, mas realmente a gente não sabe, só Deus vai saber. Eu até penso assim, porque a gente que sabe que todo dia morrem pessoas, né, sem Jesus, né? Sim. Só que no caso, você que trabalha ali dentro, né, você vê a pessoa morrendo sem Jesus, né? É uma sensação, imagino que bem terrível. Bem terrível, né? A gente imaginar uma coisa, você vê a pessoa partindo sem essa oportunidade é complicado. E cara, teve algum outro caso assim de pessoas que morreu ali que você te marcou assim, que você tem algum dia que você sai dali que te afeta no particular? Você chega assim, poxa, hoje é o meu dia. Pra mim, no caso, no teu dia, se tu vai pra casa, aquilo fica em você, ou é tranquilo, tu sai dali, tu consegue se desligar da tua rotina ali. Eu consigo me desligar, porque teve um paciente que morreu no trilho do trem. Esse pra mim foi o pior. Esse chegou sem os braços e sem uma perna, só com uma perna e o tronco, e um corte na cabeça que dava para colocar a mão dentro. Então esse para mim foi o mais que me chocou. Até quando eu falo, eu fico chocado fico chocado em falar, entendeu? Mas assim, tem outros motivos que são pacientes que são mal agradecidos. Que mesmo que você faça o melhor, ele vai te agredir com palavras e isso te marca. Entendeu? Isso marca também. Entendeu? Mas enquanto a atender paciente terrível de problema assim, esse do trilho do trem foi o pior em 10 anos. Mas existem esses casos também que são de pessoas que são muito mal agradecidas, porque a palavra diz, né, que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriariam. E é o que está acontecendo hoje em dia. As pessoas estão sendo mal agradecidas, mesmo tendo o cuidado melhor que elas têm. Isso não só na enfermagem, mas em tudo. Quando eu vejo alguém fazendo, na verdade, enfermagem relacionada a isso, eu falo, pô, a pessoa tem que ser corajosa. Porque tu tá num ambiente, na verdade, que ninguém que tá ali quer tá ali. Tu tá atendendo uma pessoa que não quer tá ali, quer sair dali o mais breve possível. Ela tá estressada, ela tá abalada psicologicamente, tá com dor. E você tem que lidar com essa pessoa, né? Que a gente falou, muitas vezes ser maltratado. O que você mais ouve dos pacientes? O que eu mais ouço dos pacientes... em que sentido assim tu quer dizer, assim, Daniel? De que alguém de puxar um assunto com você, falar de algo, tocar num assunto. Qual é o assunto assim que... O assunto? É uma reclamação, um desabafo, alguma coisa? O que mais você ouve ali?
da família. Eu acho que a família hoje está muito desestruturada. Muita gente reclama da própria família, outros reclamam de filhos, outros reclamam do próprio esposo, sabe? Estão reclamando bastante de família. E eles precisam de uma palavra, né? Ah, Reclamam da família. E é muita gente hoje em dia com um histórico de depressão, com ansiedade, é. pressão alta. A pressão alta vem da ansiedade, né? Da alimentação, e muita gente está vindo assim com bastante histórico de depressão. Jovens que estão tentando se matar ali dentro. Você já atendeu casos desse nível assim? Já atendi casos desse nível. Um jovem queria se matar, né? Eu perguntei para ele assim, mas por que você tentou se matar? Ele disse que a avó dele morreu nos braços dele, ele não pôde fazer nada. Aí Deus falou assim, pega pesado, porque não é hora de você passar a mão na cabeça de quem quer se matar. Aí eu falei assim para ele, ó, tu ver tua avó? Primeiro eu expliquei para ele, falei, a vida é um presente de Deus para nós. É um presente e ninguém tem o direito de tirar esse presente. Ninguém tem o direito de jogar esse presente fora. Aí eu falei para ele, e tu quer ver tua avó? E daí ele falou, eu quero, é o que eu mais quero. Eu falei, então não faça isso. Porque se você fizer isso, você nunca vai ver a tua avó. Porque você não tem o direito de tirar a sua própria vida. E se você tira a tua própria vida, você vai para o inferno. Falei, tem dois caminhos, é o céu ou é o inferno. Aquele jovem chorou, né? Depois eu peguei o WhatsApp dele, continuei falando com ele, né? Depois eu não tive mais contato com ele porque ele mora lá em Xereder, né? Mas eu peguei o contato dele, expliquei que tem que aceitar Jesus, tem que ir para a igreja, tudo. Então a gente tem as oportunidades, Sim, com né? certeza, né? E trazendo ali, tu falou ali do jovem ali que pensou em cometer suicídio, né? Uhum. Teve algum caso ali da pessoa chegou lá, tentou cometer suicídio e não teve reversão, acabou morrendo? Sim, alguns, É. chegou alguns que um mesmo se enforcou, né? O bombeiro chegou, já estava em óbito, chegou ali para nós, né, com a marca da corda no pescoço, o médico só tem que fazer o atestado de óbito, né? Aí, de vez em quando, aciona a polícia para ver se realmente aconteceu o óbito pelo enforcamento mesmo, né? Aham. Agora, outra questão ali que tu falou do Covid ali, da pandemia, mas no caso ali das vacinas, vou te fazer uma pergunta, opinião sua pessoal. Uhum, Hoje existe um debate sobre a vacina, né? E você está ali dentro, você uhum. pode dar uma posição para nós mais clara desse assunto. O pessoal não está tomando, o pessoal não toma, né? Tem aquela questão, tomar ou não tomar? O que que você me diz a respeito disso? A questão da vacina foi uma questão bem falada, né? Meio Polêmica, né? polêmica, vamos dizer assim. Ah, eu tenho por mim que a vacina barrou e muito o Covid. Barrou o Covid, Ela entendeu? ajudou. Ajudou e muito. Ajudou e muito. Embora muitos comentários, a vacina não foi testada, não sei o que, não sei o que, né? Aí a gente vem com aquele, tem muita gente que vem com aquela, tá tendo infarto em pessoas novas, isso e aquilo. Cara, por mim, a vacina barrou muito o Covid. Parou com o Covid, né? Eu tive Covid, né? Peguei Covid 2 vezes. Hoje em dia, se você for ver, não aparece mais pessoas com Covid. Não. Não aparece. O último Covid que eu peguei foi. Eu não peguei esse ano. Tinha uma senhora na emergência que estava com distúrbio ali na respiração dela, nos pulmões ali, né? Tava bastante com saturação baixa, tava bem ruinzinha ela. A gente fez tudo o que tinha que fazer nela, né? Atendimos elas, mas não precisou ser entubada nada, só que a gente estava sem máscara. Como não tinha o Covid, já tinha caído bastante os casos, a gente não usou máscara, né? Mas depois o médico falou, vamos fazer um teste de Covid nela. Fizemos o teste de Covid, ela estava com Covid, foi esse ano, foi no começo desse ano ainda. Foi feito o teste de Covid e ela estava com Covid. Eu não peguei o Covid, mas 3 técnicos, um enfermeiro que estava comigo e mais 2 técnicos pegaram. Ficaram ruins, mas não ficaram nada grave, né? Essa mulher se curou depois, né? Tomou o remédio do Covid, se curou, né? Até porque ela já tinha um probleminha pulmonar ali, mas
ficou bem. E os técnicos também não ficaram tão ruins, não. E eu não peguei. Se eu peguei, eu não sei, porque daí depois eu viajei pro meu pai e meu irmão pegaram. Porque o Covid pode até ter pegado em mim, mas não deu sintoma nenhum, Aham. entendeu? É que nem eu tava ouvindo recentemente agora, que nem tá aquela polêmica ali, das crianças ser obrigatório tomar ou não tomar, Uhum, né? E aí tem até teve uma manifestação recentemente em Guaramirim, né? uhum. Dessa questão aí das crianças não ser obrigadas a tomar, né? Porque na verdade, ou seja, é um direito, certo? É um direito do cidadão se ele quer ou se ele não Se ele quer. não quer, né? Aham. E hoje está acontecendo que na verdade é um direito, mas é uma obrigação ao mesmo tempo, né? Ou seja, a pessoa é obrigada, eles dizem que é um direito, mas a pessoa é obrigada, né? Ele te falou, é um direito, você pode É um direito escolher. do cidadão, né? Aham, Tipo, eu acho que ninguém é obrigado a fazer nada que não quer, show. né? Mas, por exemplo, assim, a criança nasceu, né? A criança tem vacinas que são obrigatórias no nascimento dela. Sim, essas são obrigatórias, São né? É. obrigatórias, né? Meningite e outras aí, né? Então, elas têm que fazer essas vacinas, As né? obrigatórias, As isso. obrigatórias, né? Porque se você fosse ver a erradicação da meningite na época, agora que aparecem alguns casos, Ô, Roberto, teve algum caso, um colega teu que chegou a ser afastado por não tomar? Ou todo mundo tomou? eu, na época, eu ia entrar no São José. Quando iniciou, né, a pandemia, eles falaram para mim, é obrigatório. Eu tive que tomar. Não queria, mas Aham, tomei. E eu acho que em mim não fez nada, não vi diferença nenhuma no meu organismo. sim. Meu fôlego continuou o mesmo, eu consigo correr o tanto que eu sempre corria, mas não afetou em nada, assim. Então eu tomei por obrigação, porque eu precisava tomar, porque eu ia entrar na época do Covid lá no São José. E como eu tinha bastante contato com o paciente do Covid, né? Até tenho conhecidos, graças a Deus, que eu vi sair de lá de dentro de São José. Vocês devem saber quem que é. Ah, nossa, Atendi ele dentro da UTI lá. Conversei com ele. Falei que a igreja tava toda orando para ele, sim. entendeu? E então eu precisei tomar e tomei por obrigação. Aham, Não queria, aham. mas eu precisava trabalhar. Ou eu tomava ou eu ficava sem meu salarinho, entendeu? Situação. Você comentou ali para nós ali, você aproveita a oportunidade quando a pessoa quer, a pessoa tem interesse, você apresenta Jesus para essa pessoa, Sim. né? E conta como é que foi esse teu encontro com Jesus? Já nasceu num lar cristão? Então, eu não nasci num lar cristão, mas meus pais, eles sempre participavam de igreja. Participar é diferente de você É. aceitar Jesus, seguir Jesus, se batizar e ser batizado com o Espírito Santo, né? Então, eles iam para a igreja, né? Até uma fase da nossa vida, meus pais iam para a igreja e levavam nós, né? Mas depois eles se batizaram, a minha mãe se batizou na Quadrangular e o meu pai se batizou na Deus é Amor. Mas em todo caso eles levavam nós para a igreja. A gente foi daqueles que ia para a igreja e sentava debaixo do banco, dormia no colo do pai e da mãe. Mas eles nunca se batizaram, né? Sim. Nunca se batizaram. Depois que eles foram se batizar. Mas meu pai, ele lia a Bíblia. E certa vez ele leu uma parte de Mateus que eu tenho até no meu pensamento até hoje, né? E eu via minha mãe lendo a Bíblia, mas eles ainda assim não eram batizados, né? Ela fumava, tanto que ela ia na igreja, antes de se batizar, ela fumava, meu pai fumava, até bebia uns goles de cachaça. Mas depois, né? Depois ele se converteu, se batizou tudo. Daí a gente foi realmente aceitar Jesus, eu com 18 anos. Com 18 anos que eu me encontrei com Jesus, né? Tanto que antes, eu e meu irmão, a gente saía nos final de ano para beber, fazer festa e coisa, né? Depois, foi em 2004, cara, virada de ano de 2004, enquanto todo mundo tava soltando foguete, todo mundo tava festejando, eu tava de joelho na frente do altar, cara. Foi a melhor coisa que eu fiz e hoje não deixo de agradecer a Jesus a todo dia por ter aceitado ele. Claro, e com certeza foi o próprio Deus que te direcionou para Foi. para essa área agora ali, Uhum. né? O Foi o propósito era próprio Deus. maior, né? Sempre tem um propósito maior em tudo que a gente faz, né? Exatamente. Até a própria palavra diz, né? Como é que é? Agora me esqueci a palavra ali.
que é em Romanos ali. Todas as coisas cooperam? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam A Deus. a Cristo, né? A É, Deus. Então, eu acho que tudo vai sendo encaminhado certinho para o caminho que tem que ser. exatamente. E no caso ali de você pegar e aproveitar a oportunidade ali e apresentar Jesus para essa pessoa, teve algum caso a pessoa te tratar mal por você querer apresentar Jesus para ela? Não. Eu acho que Nesse, também é o melhor lugar, né, do mundo, né, para você nesse evangelizar, né? quesito, eu acho que não me maltrataram, graças a Deus. Aham. Né? Até porque tem pessoas que, mesmo estando doentes, às vezes elas são ignorantes, mas mesmo falando de Jesus, elas não levaram para esse lado Não, de isso que eu ia ignorância. falar, porque tem gente que quando tá passando por uma situação Uhum. complicada, muitas vezes ele culpa Deus, Sim. né? Existem muitos casos, né? Só culpa Deus por estar naquela situação, né? Culpa a Deus, porque não essa a pessoa está no momento de fraqueza dela ali, né? De doente. Aí você vai falar de Deus, ela é capaz dela te falar assim: mas Deus, eu não era para estar desse jeito. Como que você vai falar de Deus para mim? Se um Deus que não cura, né? Deus tem seus propósitos. Então eu não posso falar para ela: ó, não foi Deus que curou porque você mereceu. Ninguém merece, mas todo mundo tem que passar por aquilo que passa, né? Bem. E outra coisa, que nem ali, ó. Hoje, o Roberto de 11 anos atrás, então, lá cuidava das máquinas. Uhum. Eu acredito que mudou algo em você? Mudou muito, né? A gente vê o ser humano de uma forma diferente, porque se a gente for parar para ver o que Deus fez, o corpo do ser humano não tem explicação, não tem ciência que explique ou que queira montar um corpo que nem esse que Deus fez de nós, né? E mudou muito o jeito que eu vejo o ser humano, o jeito que, né? E isso mudou muito. Eu perguntei porque, assim, quando a gente tem saúde, a gente não valoriza as Não coisas, né? valoriza. Mas você tá todo dia vendo pessoas ali doentes, pessoas morrendo. Com certeza isso, tu chega em casa, tu olha a tua vida, né, com outro Uhum. olhar, né? Uma vez na UTI do hospital que eu trabalhava, eu quis reclamar. Eu quis reclamar da minha vida. Aí a enfermeira falou: Roberto, preciso de sangue aqui na UTI. Eu trabalhava no banco de sangue na época. E eu reclamandinho ali da vida, né? Daí, tipo, cheguei lá, a paciente tinha amputado o pé por causa da diabetes. Instalei o sangue na paciente e a paciente acordou. Daí eu tava instalando a bolsa de sangue, a paciente bem assim para mim: quando eu ficar boa, eu vou querer doar sangue. Mas ela não poderia doar sangue tão já. Ia demorar muito para ela começar a doar sangue por causa da doença dela. Ela tinha uma sepse. Uma sepse é quando dá uma infecção generalizada no sangue. E a gente sabe que o sangue passa por todo o nosso corpo, né? Então ela tinha infecção. Se ela tinha diabetes, o pé que estava infeccionado começou a piorar. Ela teve que amputar o pé, depois ela amputou os 2 dedinhos do pé direito. Aí eu virei as costas, fiz meu serviço. Não falei para ela que ela não poderia doar sangue então já, né? Porque não me convém falar isso. Aí quando eu virei as costas, eu lembrei que eu tava reclamando da vida, cara. Aí eu falei assim: Deus, obrigado pela saúde, Senhor. Obrigado por eu ser saudável. Obrigado por eu poder enxergar, por eu poder caminhar, por eu poder respirar sem usar um aparelho. Então a gente não tem nada para reclamar. Exatamente. Então você que vai assistir essa live, se você é saudável, esquece de reclamar. Porque tem pessoas passando por problemas maior que você. Não é, É Daniel? verdade. Isso com certeza é um dos maiores benefícios de trabalhar nessa É. área, né? A pessoa. Você agradece a Deus por você ser saudável. Exatamente. E, Roberto, hoje, cara, como é que tá a tua participação na igreja? Qual igreja que você congrega hoje? Bom, como eu cheguei aqui em 2005. Cheguei em 2005, eu não sabia nem falar. Eu era do Paraná, de Campo Largo, na cidade de Paraná. Eu cheguei aqui, eu falava um paranaense bem puxado mesmo, cara. Falava quente, falava gente, não sabia falar direito. Mas graças a Deus, Deus leva a gente para o caminho que tem que ser levado. Eu cheguei aqui,
Mal eu sabia, mas eu tinha vontade mesmo de fazer a obra de Deus, né? Assim, daí fui congregar na congregação da Jerusalém. Antes era chamada de Ponta Comprida, né? Na época, lá embaixo na Jerusalém. Então eu cheguei na época do pastor Joel lá. O pastor Joel nos acolheu muito bem na época, em 2005. Fomos acolhidos muito bem. Aí fui crescendo, fui crescendo. Na época ainda continuei como congregado mesmo, né? Aí foi mudando de pastor, mudou. Daí chegou na época do Gediel Serpa. Gediel, muito pastor abençoado, foi para nós naquela época. Me colocou como auxiliar, né? Depois eu passei para diácono também com ele. Depois eu mudei para o Havaí, porque eu trabalhava em 2 serviços e resolvi morar de aluguel em Guaramirim. Aí o pastor Marcos, também um pastor abençoado, não tem nem que falar, aquele homem de Deus mesmo, me colocou ao presbitério. Aí a gente está até hoje como presbítero. Não sei até onde vamos chegar. Se Deus tem um propósito maior para nós, é Ele que sabe e vai chegar no momento certo, né? E cada um vai chegar no momento certo. E aí eu estou como presbítero, já fui líder de jovens, com alguns líderes que já passou pela sede ali, já muitos anos já. E Deus só tem abençoado. Então, estamos aí. Que benção. E duas perguntas ali. Primeiro sobre a igreja e segundo sobre a tua profissão. Já pensou em algum dia em parar Com a minha profissão, a tua profissão e com a igreja também? com a igreja não dá para parar, né? Porque sem Deus a gente não vive. Que nem aquela história que fala, né? Se você tirar um peixe da água, você vai saber que o peixe vai morrer. Aham. Se você tira uma árvore do solo, ela vai morrer. Então sempre teve Então nós, né, sem Deus, não somos nada. Aí você pode ver assim, tem um vizinho teu lá que não é crente, não é servo de Deus, não é batizado, mas mesmo assim ele está prosperando. Aí você fala, mas aquele vizinho, ele não serve a Deus, mas ele está vivo e está prosperando. Mas e o interior dele, a felicidade dele? Aquela falta de Deus no coração, será que ele não tem? Ele tem. Ele pode estar sorrindo, pode estar bebendo, pode estar achando alguma coisa para preencher aquilo, mas ele não tem. Eu tenho. Eu sei que se eu morrer, depois que eu morrer, tem algo me esperando, porque Jesus falou, né? Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então a gente tem isso, mas aquele lá fora não não tem. tem. Desculpa. E sobre a que nem você falou ali, da certeza da salvação. Tu já viu alguma preocupação no paciente, no leito de morte, sobre essa questão? Tem pacientes que se preocupam com a morte, né? Porque eu tenho que ter certeza da salvação. E a pessoa que muitas vezes está ali, né, não tem certeza. Tem pessoas que nem sabem que existe essa tal de salvação. Tem pessoas no nosso bairro que não sabem e se tem a certeza da salvação. A gente tem que ter certeza, porque eu aceitei Jesus por uma certeza de que eu vou para o céu. E se eu não estiver preparado, eu não vou. Então existem pessoas, eu já falei para pessoas que não tinham certeza, né? Que fica aquela incerteza. Mas você tem que insistir, se você crê, Deus pode te salvar. Então é bom que a gente dê uma certeza de que há um outro lugar para as pessoas, Sim. né? E aí, E da tua profissão ali, então? Tu já chegou um dia a pensar em parar e abandonar? olha, já pensei, né? Por Já quê? pensei em parar. Que... Eu trabalhava no PS, eu via muita coisa e eu já estava ficando com a cabeça, bem empilhada, assim, vamos dizer. Aí eu pensei em parar, mas falei, não, não é hora de parar ainda, né, cara? Eu sou novo, tenho muito pela frente para trabalhar. Tem pessoas que trabalharam 30, 40 anos na enfermagem e aguentaram, e eu que tenho Deus não vou aguentar? Aí eu falei assim, ó, eu preciso mudar de setor, porque eu tô meio, vendo muita coisa, eu tô meio... Aí conversei com a chefia, mudei de setor, um setor mais leve, né? Hoje em dia a gente trabalha com endoscopia e com colonoscopia, auxilio.
o médico na endoscopia, auxilio o médico na colonoscopia, trabalho na sala de recuperação. É uma coisa mais leve Sim. para a cabeça da pessoa que trabalha com isso. E estamos ali ainda. Pretendo continuar, até não sei quando, né? Já pensei muitas vezes de ir para fora do Brasil, trabalhar de cuidador de idoso lá na Europa, talvez, mas não era vontade de Deus. Saiu da minha cabeça. Ah, sim. E agora uma dúvida também, né? Porque eu não sei como é que tá hoje, então eu quero te perguntar como é que está hoje. Existe evangelismo no hospital hoje em dia? Olha, cara, evangelismo, tipo, É, você pegar um grupo e não, evangelizar. não, a pessoa mesmo, né? Que eles chamam de capelão, se eu não me engano, Capelão né? É, existe alguns, tanto que tem um pessoal na cidade de Campo Largo que eu moro, ele é um quarteto que canta música, é um quarteto, eles cantam música a capela, né? sim. E eles entram dentro do hospital, o Rossio, um dos seus maiores hospitais aqui da região sul, Hospital do Rossio em Campo Largo. Eles entravam lá dentro e cantavam hinos mesmo, hino da harpa, e o pessoal cantava muito bem. Porque se eu pergunto, porque antigamente existia muitas pessoas que faziam esse trabalho. Tem, Hoje, como tanto é que que... eles têm o curso de capelão para entrar lá. Isso, aham. E é tranquilo, é fácil para quem quer, para quem tem esse desejo? Ou existe alguma dificuldade ali, uma barreira? Olha, não dá para você entrar, você consegue entrar, né? Só que hoje em dia existem os padres estão entrando muito É? em hospitais para fazer isso, né? Os padres estão entrando muito para fazer isso. Eu acredito que tem espaço para a gente entrar, tanto que a minha esposa ela trabalhava num grupo de palhaços que Sim, entra para fazer brincadeira, né? Em certos momentos você podia estar pregando a palavra de Deus, mas sorrateiramente, bem de leve para não, porque você estava entrando para fazer um trabalho e você ia pregar a palavra de Deus, entendi. misturava, mas a minha mulher ainda sorrateiramente conseguia falar. Mas tem oportunidade, Tem. tem oportunidade. Se a gente correr atrás, consegue. Bacana, é bom Do saber. mesmo modo que você consegue pregar dentro de uma prisão, É, lá dentro, você consegue também pregar dentro dos hospitais. Mas aí vai ter que passar por um crivo, vai ter que fazer esse curso aí que nem você falou, mas consegue. consegue, né? Isso é bom, né? Isso. Mas sabe o que que é? Hoje falta vontade muitas vezes do, do povo evangélico. Até nas ruas hoje em dia, né? Se você for ver, Não, Daniel, verdade. né? Tocou na ferida, Hoje né? em dia falta muita vontade. Se os padres conseguem, né? Por que que nós evangélicos não conseguimos? Os pastores conseguem também, né? É, O nosso pastor ele muitas vezes vai visitar alguns pacientes lá que são da igreja, ele consegue entrar lá dentro, visitar. Ele contou que foi visitar um paciente, né? E ele estava falando com o certo irmão que estava doente, né? E o paciente que estava atrás da cortina estava escutando. O paciente ele era desviado, o outro paciente que estava do outro lado, aham. e ele estava escutando tudo o que ele estava conversando com o congregado dele, entendeu? Então ele estava escutando tudo. Aquele paciente tem a chance de se reconciliar com Deus. Sim. Quantas pessoas desviadas que tem hoje em dia, que muitas vezes a gente perde uma oportunidade de ela estar voltando para Jesus, ou até mesmo aquele que tu está conversando ali se converter, né? Exatamente. Eu até achei interessante o que você tá falando, porque eu tive no hospital aí, né? É, Faz 3 meses e meio ali. E por eu causa da tava. cirurgia que tu fez, né? Isso, foi só um dia, né? Fiquei num dia e saí no outro, né? Uhum. E no quarto tinha um homem ali. Então, assim, a gente não conversou nada, assim, não dialoguemos nada. Porque eu já fiz a cirurgia, já era de tarde, saímos de manhã. Então a gente Uhum. imagina, não teve quase contato nenhum, né? Praticamente só dormimos no mesmo O quarto. tanto de tempo que você tinha, você queria descansar um pouco. Nós dois, porque ele também tinha operado, né? Nós Uhum. dois. A dele era mais tranquila. E eu achei interessante da parte dele, porque não tinha como ele saber que eu era cristão, porque eu não estava ali de Uhum. terno, não estava, né, ouvindo É. um louvor, nada. Uhum. E eu também não tinha como saber que ele era também. Uhum. Mas daí de manhã cedo, quando ele ganhou alta, e eu fiquei um pouco mais ali porque não estava muito bem ainda, e ele pegou e tomou uma atitude dessa. Ele pegou e falou assim, ele não sabia que eu era cristão, E tu não sabia e que eu não ele era. sabia que ele era. A gente não conversou, não teve Uhum. diálogo. Aí ele pegou e falou, só que ele viu que eu tava meio mal, ele viu que eu ia ficar no quarto porque eu tava com dor ainda, ia tomar Uhum. remédio. Aí ele pegou e veio orar por mim.
Olha só. Aí ele pegou e falou assim, ó, deixa eu fazer uma oração por você. Uhum. E aí eu falei, não, pode fazer. E ele fez a oração, e aí pela oração dele eu já percebi que ou ele era um obreiro, ou ele era um pastor, um Viu dirigente, só? né? Pela oração que ele fez, né? Vamos e viemos. Então, quem precisava de uma oração era você. Sim, sim. Porque ele estava ali para orar para você, né? É. Então, tu vê com que Deus trabalha? E ele aproveitou a oportunidade, né? Viu? Ele falou, opa, o cara não tá bem, é a oportunidade que eu preciso. E Né? daí, o que você falou para ele, Daniel? Não, naquele dia eu não falei pra ele que era da igreja aquele dia. Depois, quando eu voltei no hospital de novo, depois de 10, 12 dias, aí eu me encontrei com ele lá, porque ele também tinha voltado para. E aí sim, daí eu tava junto com o meu pastor tinha me levado quando eu tava conseguindo dirigir, e aí eu peguei e falei pra ele, eu falei, esse aqui é meu pastor também e tal, daí conversei um pouquinho mais aquele dia, porque aquele dia de oração ele só orou por mim e já foi embora daí. Mas ele aproveitou a oportunidade, né? Aproveitou. Então, a gente tem que aproveitar as oportunidades. Isso eu sempre falo. Se você tem a oportunidade de pregar e Deus tocou no teu coração, vai e fale. Porque muitas vezes aquela pessoa pode estar até com vontade de se suicidar, tirar a própria vida, e você pode salvar ela. Exatamente, cara. Salvar, né? E não, na verdade, nós não salva. Quem salva é Jesus, né? Mas a gente pode ser um canal de bênção ali, canal de né? bênção, dar um escape para aquela pessoa. Claro. E com certeza, né, com essa conversa de hoje aí, alguém está assistindo, talvez trabalhe na mesma área que você, trabalhe no hospital, trabalhe no posto de saúde, né, e você que é cristão, é uma oportunidade que você tem. É uma oportunidade. É. E, Roberto, eu sei que você veio do plantão também, né? Tá? Saí de lá, veio direto para cá, então agradeço aí pelo teu esforço, pela tua dedicação, compromisso aí, e desejar que você continue sendo esse canal de bênção ali. Opa, vamos estar aí. Vamos estar abençoando pessoas, né? Através até do nosso testemunho, através do nosso falar, né? Claro, meu amigo. Que Deus te abençoe, então. Né? Muito obrigado pela tua presença. Obrigado. Quem está assistindo o vídeo aí, deixa o like no vídeo. Envie para alguém da sua família, alguém que você conhece aí. E que Deus abençoe cada um de vocês no nome de Jesus. Até mais, então. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado, Daniel. Obrigado a todos que forem assistir. Né? Que Deus abençoe todos vocês. Amém.